pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lulus Indica e hoje a gente vai falar de Swamp Thing, porque hoje é segunda-feira e é dia de crítica, mas tá acabando porque faltam só mais 2 episódios. Esse 8º episódio teve muita coisa interessante e foi meio que um episódio de férias pra Abby. Eu achei que, assim, ele era um episódio necessário, mas ele poderia ter sido resolvido em menos tempo, talvez. Porque a trajetória da Abby lá em Atlanta, pesquisando as coisas e tudo mais, foi meio que umas férias. É um tempo pra personagem se afastar da cidade e não saber o que tava acontecendo. Poderia ter sido menos tempo. Achei que um episódio foi muita coisa, levando em consideração que tem só mais 2 e que a série foi cancelada. Mas eu imagino que quando eles gravaram, eles não sabiam disso ainda, até porque a série já tava pronta quando ela recebeu a notícia de cancelamento. Então, né, tudo bem. Mas que foi um pouco esquisito foi porque ficou aquela coisa tipo 2 núcleos e isso não funcionou muito bem pra série. Funciona dentro da mesma cidade, dentro de Mareyas, mas não funciona quando você divide. Eu achei que ficou um pouco esquisita essa parte. Mas a história dela foi interessante lá. Falou um pouco sobre essa questão do CDC tá olhando com maus olhos e aí depois no final eles com certeza foram comprados por aquela galera que tá interessado que o Alex seja estudado, né? E é isso que vai acontecer. Pra quem não entendeu, eles querem pegar o Alex, né, o monstro do pântano no caso, e estudá-lo. Então assim, ele vai virar cobaia, ele vai ficar lá objeto de estudo, entendeu? Vai ser ratinho de laboratório. E isso é muito triste, cara, porque ele é um ser que literalmente ele vive na natureza, entendeu? Ele é dominado pelo verde, tanto que ele fala que ele não pode sair de lá, porque provavelmente isso vai afetar o verde e a ele. Então eu acho que vai dar ruim no próximo episódio por causa disso. Mas por hora, então, a gente teve um episódio que eu achei que talvez seria a redenção do Avery. Achei que ia ser o momento em que ele finalmente ia parar de fazer coisa errada. E não, né? Ele continuou fazendo mais merda nesse episódio. Ele teve toda uma trajetória que encaminhava pra uma redenção. E no final foi bem aquele tapa na tua cara de tipo, ele não mudou, amiga. Não tente. Então foi aquela coisa do ele sofrendo. Eu achei que ele ia virar alguma coisa e ele não virou. Ele só sobreviveu mesmo. Então ele sofrendo na floresta, ele tendo ilusões, né, e lembrando de coisas e misturando com memórias recentes. Aí a cena com o pai dele que mostrou que o pântano já se defendia há muito tempo atrás, então foi o pântano se defendendo do pai que tava tentando derrubar a árvore. Lógico que o pai dele não tinha as piores das intenções, mas foi meio que a mãe natureza se defendendo, né? E aí a gente já tem uma noção de que é por isso que o Avery carrega aquele ódio todo pelo pântano, porque o pântano tirou dele, como ele mesmo diz, o pai e a filha dele. E foi bem isso mesmo, porque o pai dele foi puxado, né, pela árvore, levado pra uma fogueira e queimado vivo, foi bem pesada essa parte. E a filha foi puxada pra baixo do lago e morreu afogada. Então existe alguma relação ali também bem pesada entre o pântano e ele, que fica bem claro da parte dele, mas existe também da parte do pântano. Eu achei isso bem interessante. E como o pântano queria que ele morresse e tudo mais. Então, assim, foi um episódio bem legal pra ver essa dinâmica. Aí chegou o momento em que o Alex salva ele, leva ele lá pra casinha dele, cuida dos ferimentos. E aí você pensa, acho que o Avery pode ter redenção. Eu achei naquela hora que ele tava falando da boca pra fora que ele queria ajudar o Alex. E aí, quando ele encontra com o Woodrow lá, e ele começa a falar, ai, mas eu falei que eu ia salvar o cara, ele salvou minha vida. Foi aquele momento em que eu olhei e eu achei um pouquinho de esperança de que esse cara tem jeito. E aí o médico foi lá e botou mais merda na cabeça do velho. Então, assim, não tem jeito, gente. Ele ajudou a capturar o monstro do pântano, ajudou a encarcerá-lo, porque agora ele vai virar prisioneiro e vai ser estudado, cara. E isso daí é sempre muito tenso de assistir. No Titans, quando eles prendem o pessoal e começam a fazer experimentos na Estelar, doía fisicamente em mim, porque eu ficava me imaginando naquela situação. Acho que vai ser algo parecido no próximo episódio. E provavelmente ele vai ficar preso o episódio que vem inteiro, ou sai no final, ou ele vai ficar até o último episódio, no caso, que é o 10º. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu retiro o que eu falei no vídeo passado, sobre o episódio passado, que o médico não era tão ruim assim. Ele é ruim pra caramba, porque, meu, o que ele tá querendo fazer é muito desumano. Ele sabe que tem um ser humano ali embaixo, e mesmo que não fosse, cara, ele tá fazendo experimentos num ser que não deu permissão, não deu consentimento, sabe? E vai fazer sabe-se lá o que com ele. Então, assim, acho que o próximo episódio vai ser bem doído. Eu acho que a gente vai sentir na pele, assim, o que o Alex vai estar passando. Mas e vocês? Gostaram desse episódio? Estão ansiando pra mais o quê? Sentiram falta do que nesse episódio? Coloque aqui nos comentários, sabem que eu adoro conversar com vocês. Se você é novo aqui no canal, não deixe de dar uma exploradinha, cara. Tem muita coisa legal, tem críticas de outras séries, de filmes, tem comentários semanais. E vocês sempre me mandam sugestões aqui nos comentários e eu sempre anoto.
E às vezes demora um pouquinho, mas sai aqui no canal. Então, se tem alguma sugestão legal, põe aqui nos comentários, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir mais um Lolis Indica. Não deixe de se inscrever, de clicar no sininho, deixar o seu joinha, de me acompanhar no Instagram e de acompanhar o Crítico de Sofá, o podcast que eu participo. Essa semana vai ter episódio de Rei Leão, vai ter episódio de San Diego Comic Con, com todas as novidades que saíram. Vamos especular o que vai ser do universo da Marvel. Enfim, tem muita coisa legal saindo aqui no podcast. Continue me acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.